Saudações, soberanos e soberanas! Prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um giro de notícias sobre o tricolor. Primeiro de tudo, um feliz 1º de maio para os trabalhadores, bom aproveitar o feriadinho aí. E vamos lá, não esquece de se inscrever, compartilhe os vídeos com outros tricolores que você conhece. Curte aí os vídeos e bora lá! Uma notícia que a gente esperava e ao mesmo tempo surpreendeu os tricolores. Cédric Soares renovou o contrato com o São Paulo, só que a gente esperava que ele renovasse até o final de 25, ou talvez no máximo até o final de 26, e o São Paulo renovou com ele até 2027. Aí a gente foi procurar saber o que aconteceu, por que o São Paulo tomou essa decisão, apesar de ser meio óbvio, né? Lateral é um jogador que está praticamente em extinção, um bom lateral, então, muito difícil, e quando acha custa muito caro. Tá aí a seleção brasileira, por exemplo, que tem todos os jogadores brasileiros à disposição e não consegue acertar nos laterais. O Cédric foi visto como um bom jogador, um jogador que é comprometido, um jogador de boa influência também com os jogadores mais novos, então ele meio que seria um professor, digamos assim, um conselheiro dos meninos, o Mike, o Igor Felisberto. Então ele foi visto como como foi o Rafinha antes, que dava aquela conversada com o pessoal e tal. Viram no Cedric esse perfil também. Um outro motivo é que o pessoal de fora, principalmente de Portugal, veio atrás dele para saber como é que estava a situação. Isso aí deu uma balançada no jogador, de repente voltar para a Europa. E aí o São Paulo precisou, digamos assim, agradar o jogador para que ele ficasse por aqui, né? O outro motivo é que o Igor Vinícius, o contrato dele acaba no final do ano, a gente já falou isso aqui, e o São Paulo vai tentar negociar ele agora no meio do ano, ou como moeda de troca, ou tentar fazer alguma coisa, quando abrir a janela agora do meio do ano. E aí ficaria só o Mike, né, para o lugar do Cedric, e sem ele, a gente ficaria sem ele nem beira. Então, como é um jogador que assim que deu certo, o salário não é astronômico, é um jogador experiente, pode passar essa experiência para os jogadores mais novos, teve essa consulta dos times portugueses atrás dele. Então, tudo isso fez com que o São Paulo oferecesse um pouco mais de tempo para o jogador, até para ele ter uma estabilidade, saber que o São Paulo não pretende ficar com ele agora e meter o pé na bunda dele logo depois, entendeu? Para seduzir o cara a continuar e assinar aqui com a gente, né? Então é isso aí, Cédric Soares até 2027 no tricolor. Falta o Alan Franco agora. E por falar em Alan Franco, graças a Deus não era nenhuma lesão mais grave, aquela do tornozelo, que ele saiu com o tornozelo inchado contra o Náutico. Ele já participou dos treinamentos hoje, fez o exame de imagens e não deu nada. Então, se for o caso, ele vai ser só poupado com Fortaleza por cuidado, apenas por isso. Mas não tem nada que impeça ele de jogar. Tá liberado pela equipe médica, graças a Deus. Então não vamos ter problemas aí com o Alan Franco ficar fora 50, 60, 90 dias aí, que era o nosso medo, né? E uma outra boa notícia é que o Lucas também já participou do treino 100%. Inclusive, o setorista que acompanha lá disse que o Lucas impressionou no treino. Treinou muito bem nesses últimos treinos que teve, o de quarta e de hoje. E assim, tá liberado para participar do jogo contra o Fortaleza. Agora é só o Zubeldia que decide se põe ou não, quantos minutos vão pôr, né? Mas ele tá liberado. Graças a Deus, tá de volta o Lucas Moura também. São Paulo começa a melhorar o time titular, né? Voltar a ter os jogadores medalhões aí devagarzinho. O Arboleda, o Pablo Maia e o Oscar ainda estão naquela transição, né? Ainda não, provavelmente não estarão disponíveis, mas a coisa está caminhando também. Então, logo menos aí a gente deve ver quase todo mundo de volta aí no São Paulo, graças a Deus. Ferreirinha também teve aquela sobrecarga, provavelmente vai estar à disposição também para o Fortaleza. Então, assim, boas notícias hoje, graças a Deus, no Dia do Trabalhador, São Paulo não vai, o torcedor tricolor não vai sofrer com as notícias, não. São Paulo e Fortaleza, né, que vai ser sexta-feira agora, às 9h30 da noite. Vai passar exclusivamente no Premiere, né? Então, quem não tiver Premiere, não, infelizmente não vai conseguir ver o jogo.
Já foram vendidos mais de 25 mil ingressos, cara, para esse jogo, que é uma sexta-noite, né? Um horário diferente aí para o jogo de São Paulo. Mas já vendeu razoavelmente bem. Provavelmente terão aí mais ou menos uns 30 mil torcedores novamente na sexta-feira. E é força máxima com que a gente tem aí para quebrar o tabu contra o Fortaleza, que é sempre uma pedra no nosso sapato, né? Time encardido contra a gente e a gente precisa desses 3 pontos de qualquer maneira para não distanciar muito do pessoal lá até a sexta colocação, né? E o Marcos Antônio, que o Zubeldia falou na coletiva, né, que esperava que desse tudo certo, que ele era positivo, pensava positivo em relação a ele ficar, né? O blog do São Paulo, lá do Zanqueta, publicou hoje que alguns clubes brasileiros, como estão cientes que São Paulo vai pedir para renovar o empréstimo, digamos assim, e aí o São Paulo perde a prioridade da compra, eles vão tentar atravessar o negócio. Então, assim, eu não acho que o Marcos Antônio vale 25 milhões de reais, gente. É muito dinheiro para um jogador assim que está imprescindível pro futebol de São Paulo hoje pela falta do Pablo Maia. Porque assim, o Pablo Maia chegando, o Alisson vai pro lugar que o Marcos Antônio está hoje. Pablo Maia vai de primeiro e Alisson segundo volante. Hoje o Alisson está de primeiro e Marcos Antônio de segundo. Então, assim, cara, se pagar 25 milhões de reais para ficar com reserva, digamos assim, e com o São Paulo no estado que tá sem dinheiro na mão, complicado, hein, cara? Mas, enfim, se não pagar, muito provavelmente algum time brasileiro aí vai acabar atravessando o São Paulo e a gente vai perder o jogador. Eu só consigo ver um jeito de pagar 25 milhões pelo Marcos Antônio, cara. É ter a venda do Pablo Maia já acertada. Que aí realmente vai ficar complicado pra gente. E aí pelo menos você arrecada um valor, espero que maior do Pablo Maia do que esse valor, né? Com esse dinheiro, paga a parte do Marcos Antônio, digamos assim, entendeu? Porque o São Paulo vai pagar parcelado, né? Então, puta, São Paulo tá numa sinuca de bico nessa jogada aí, cara. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Talvez perder o jogador que meio que já deu certo, digamos assim. Se entrosou bem com o Alisson. Seja pior do que perder os 25 milhões, digamos assim. Mas deixe sua opinião aí, o que que você acha? Você acha que o São Paulo tem que exercer a opção de compra e pagar a mesma bala aí, os 25 milhões, e seja o que Deus quiser, ou deixa embora e vamos ficar com o Pablo Maia no momento e depois, se vender o Pablo Maia, ver o que faz? Complicado, hein? Situaçãozinha complicada pro São Paulo. E para terminar, o Tajeres foi multado em 100 mil dólares, cara. Quase 600 mil reais aí por causa daquele torcedor que imitou o macaco contra o São Paulo, que aí o pessoal do Arquibancada Tricolor divulgou o vídeo, né, que um torcedor que tava lá filmou o rapaz imitando o macaco para a torcida do São Paulo, jogou nas redes sociais e o Tajeres foi multado por causa disso em 100 mil dólares. Ainda vai ter que pôr uma faixa lá contra o racismo e tudo mais antes dos jogos. Tomou uma puniçãozinha pesada, cara. Agora imagine esse torcedor. Imagina um torcedor dar um prejuízo de quase 600 mil reais pro clube que ele diz que torce. Difícil, hein, cara? Difícil desse jeito, hein? Se o torcedor tá assim, imagina o inimigo, então. Você tá louco, cara. Mas que bom que a Conmebol tá começando a punir, né? Porque tava ridículo essas coisas acontecendo e ninguém era punido, nada acontecia. Tava na hora da Conmebol começar a se mexer, né? Por hoje foi isso. Um bom restinho de feriado aí pra vocês. Bom jogo pro São Paulo amanhã contra o Fortaleza. Meu palpite 2-1 São Paulo. Vamos ganhar amanhã. O Lucas Moura eu acho que joga um pouquinho, não vai jogar muito, mas acho que joga aí uns minutos, uma meia hora pelo menos, aí eu acho que ele vai pro jogo. E cara, sorte pro nosso São Paulo, estamos em 10º lugar, precisamos subir, ficar mais próximo até do sexto lá, para pelo menos classificar para Libertadores e ir para as Copas. Eu quero esse ano Libertadores, quero teta de Libertadores, se vira Zubeldia. É isso aí, obrigado a quem tem acompanhado os vídeos aqui, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!